Treino da Portuguesa hoje cedo no Pacaembu. De um lado, os jogadores realizam a última atividade antes do clássico contra o Corinthians. Do outro, operários dão aquele tapa final, retoques no tradicional estádio Paulo Machado de Carvalho, para que tudo fique bem acabadinho no palco do duelo de amanhã pelo Campeonato Paulista. A segunda casa de quem torce para os times da cidade está pronta para receber a fiel torcida e a família rubro-verde. Se eu não me engano, eu acho que é a volta da torcida do Corinthians aqui no Pacaembu, mas o nosso torcedor vai estar presente também. Eu acho que vai ser um sábado especial, sem dúvida, estádio cheio. Nós, jogadores, trabalhamos a vida inteira para esse tipo de momento. Rafael Santos conhece bem o Pacaembu e inclusive já jogou nesse estádio quando era goleiro do Corinthians, anos atrás. Joguei o clássico contra o São Paulo, um jogo contra o Rio Claro e um contra o Náutico. A Lusa está em segundo no grupo B, emboladíssimo. 1 ponto atrás do líder Guarani, 1 na frente do terceiro colocado, o Santos, e 2 a mais que o Bragantino, rabeirinha da chave. Todo mundo na briga. O Portuguesa também vem crescendo muito no campeonato, tem propondo os jogos, tem dominado os jogos, né, já tem aliado performance com resultado, então a gente espera um grande jogo. O treinador da Portuguesa imagina um adversário forte, mesmo que venha para o jogo com os reservas. Mais fácil encarar um timão alternativo? Na verdade não, né? Tá representando a camisa do Corinthians, é um grande clássico, Portuguesa e Corinthians, então a gente espera fazer a melhor preparação possível, independente da escalação que venha do adversário, é a gente propor o nosso modelo, propor a nossa identidade para estar mais próximo da vitória, que é muito importante para nós. A Portuguesa não tem desfalques para o clássico. E enquanto a Lusa briga ainda por uma vaga na próxima fase do Paulistão, Corinthians se dá o luxo de entrar em campo já classificado, melhor campanha no geral, e deve colocar no gramado uma escalação reserva, seguindo o rodízio da família Dias, visando força máxima para a estreia na pré-Libertadores, que será fora de casa, quarta-feira da próxima semana, na Venezuela, diante do Universitário. Estamos tranquilos porque el equipo va creciendo en dinámica, en entendimiento, en movimientos, y también cuando tiene dificultad sabe defenderse, así que estamos en un buen camino y pensamos que vamos a hacer un gran papel en la Copa. Que o Pacaembu esteja cheio amanhã, cheio de energia nas arquibancadas, cheio de belos lances dentro das 4 linhas, e que vença o melhor. Portuguesa. Boa. De volta ao Pacaembu amanhã. Vai jogar o Maná contra nós? Deve jogar, né? Deve jogar o Maná. Estarei lá. O goleiro Quem é o goleiro? Não, Donelli. o goleiro joga normalmente. Não, Donelli. Põe o Donelli. O Hugo vai jogar, goleiro joga. Mas ele não deu uma entortado no caldo ontem? Deu aquela carcada. Vai pro jogo. Vai. É que os caras também... Ele não tem bafômetro. Ele não foi fazer aquela dança lá que ele faz normalmente lá, aquela sarrada lá? Não tem bafômetro. Então, De Pauli, mano, qual o time de amanhã, possivelmente aí? Provavelmente ele vai poupar, né, os titulares, até porque não precisa colocar, não por conta que é menosprezo a Portuguesa, mas é porque já tá garantido. Sim, tudo, possivelmente né? Primeiro lugar de tudo, geral. Cara, mas deve jogar Léo Maná na direita. Ajuda a derrubar o Santos, velho. Olha, deve jogar Léo Maná na direita. Sai daí, Portugal. A zaga deve aparecer com o Kaká de um lado, o Félix Torres do outro. Mas o Kaká vai estar aditivado ou vai estar... Na esquerda pode ser o Bidu, porque o Hugo tem sido a preferência, né? Porque o Hugo marca bem. O Palácios, né? É uma história... Até foi levantada uma hipótese que houve um ato de indisciplina do Palácio, que ele foi encostado, mas na coletiva Emiliano Dias disse que não tem nada disso, é fake news, estão plantando coisas lá dentro, enfim. Mas o Palácios é um reserva ainda. O Palácio ficou muito tempo parado, cara. Um ano, né? A gente não faz igual o Santos. O Neymar põe pra jogar. Não, nós vamos trabalhando o Palácios. Mas o Depau, tá comparando o Palácios com o Neymar? É lógico. Mas que isso? Ô, De Paulo, eu acho que esse é um erro aí crasso do técnico Ramon Dias, cara, porque é o que eu falei ontem aí. O Matheus Bidu é o Roberto Carlos comparado com o Hugo. E pra mim é inadmissível o Hugo ser titular do time do Corinthians. O Hugo é horroroso.
É horroroso. No meio-campo ele deve ter algumas opções. Aí eu não sei quem ele vai escalar, mas você tem Alex Santana, você tem Rian, você tem Charles, tem Coronado. Na frente você tem Romero, você tem Pedro Raul, você tem Thales Magno, enfim. Mas, ô De Paula, de verdade, eu acho que o time reserva contra a Portuguesa, ok, o Corinthians já tem a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, vai administrar até o final para conseguir levar vantagem nos confrontos de mata-mata. Mas eu vou falar algo que eu não sei se eu concordo comigo mesmo. De Paula, pra mim, André Ramalho tá precisando tomar um chá de banco, velho. É o melhor zagueiro do Corinthians. Eu acho o melhor zagueiro que o Corinthians tem hoje, tecnicamente falando. É o cara aí que tá muito acima dos demais. Mas, cara, é impressionante o que esse cara tem falhado em gols que o Corinthians tem levado, De Paula. É um puta zagueiro. Mas pra mim, eu não sei se é a parte física, não sei se é falta de atenção. Mas, cara, todo gol que o Corinthians tá tomando aí, não vou dizer todo, e ser injusto com ele, mas pelo menos 80% dos gols que o Corinthians tomou no Campeonato Paulista, o André Ramalho estava envolvido de forma indireta ou direta. Esse último gol aí, por mais que o Alex Santana não tenha subido um gilete do chão, mas desculpa, o Guilherme ele não é o Shaquille O'Neal, ele não tem 3 metros de altura para chegar lá se antecipando, Pedrinho, do jeito que ele se antecipou, e o André Ramalho ter dado a distância que deu para ele, pra o cara conseguir cabecear da forma como cabeceou. Sabe, ele cabeceou de forma confortável, sem subir muito também. Então, pra mim, faltou uma cobertura também do André Ramalho naquele lance, De Paula. E ele já vem falhando em inúmeras outras oportunidades também. Então, cara, eu acho que um chá de banco serve muitas vezes aí pro cara refletir e poder dar um start e falar, opa, tomei um banco, é melhor me coçar. Funcionou com o Cássio. E olha a história que o Cássio tinha no Corinthians aí quando ele sentou no banco. Então eu não sei qual que é o teu ponto de vista, De Paula. Que, um cara que eu critico pra cacete, o ano passado tava uma merda, mas esse ano tá jogando bem pelas partidas que fez, foi o Félix Torres, cara. Pra mim, hoje a zaga titular do Corinthians seria Félix Torres e o menino lá, o João Pedro. Mano, eu tenderia a concordar com você se o Gustavo Henrique estivesse em condição de jogo. Até poderia, eventualmente, jogar João Pedro e Gustavo Henrique, quem sabe, né? Porque o João Pedro realmente ganhou a titularidade. Você vê, o garoto foi lá pro Ceará, tava esquecido aqui, jogou no Ceará, fez uma boa Série B, retornou e trabalhando, conquistou a posição de titular. Né? Então é mérito também para a comissão técnica, né, cara? Que fez o moleque jogar também. E o moleque, que ganhou oportunidade e tá desempenhando. Se o companheiro se o Gustavo Henrique, mano, tivesse à disposição, eu até poderia concordar com você, mas honestamente falando, cara, o Félix Torres, ele pode até fazer uma partida boa e bem, mas ele não esboça uma confiança pra mim, cara. Eu não tenho confiança numa sequência do Félix Torres. Eu sinto que ele a qualquer momento pode entregar a paçoca de uma maneira assim absurda. Mano, falou bobagem. Então eu fico preocupado. E o Kaká é um bom reserva também, eu acho. Até durante um bom tempo, minha zaga, mano, até durante um tempo, seria André Ramalho e Kaká. Pois o Kaká foi perdendo espaço e tal. É um jogador também que dá pra compor elenco. Mas sem o Gustavo Henrique, eu prefiro apostar ainda no André Ramalho, ainda que com ressalvas, porque realmente ele tem falhado, não tem ido bem. Mas eu prefiro acreditar num jogador desse naipe ainda, viu, mano? Oi, uma salva de pau pro De Paula, que ele mostrou personalidade e não concordou com o Mano. Eu e o Mano... Não, mas o Marcão, foi o que eu falei, agora há pouco. É isso. Foi o que eu falei agora há pouco. Eu falei, vou falar o que eu não sei se nem eu concordo comigo. Bom. Porque o André Ramalho, tecnicamente, eu tô 100% com o De Paula. É o melhor zagueiro que o Corinthians tem. Mas pelo fato dele ter falhado de forma corriqueira em vários jogos, e a gente ter visto aí o Félix Torres numa crescente, tanto que não é clubismo meu. Outro dia eu tava falando com o Sombra aí no off, ele pegou e falou, falou que você não acompanhou o começo da carreira do Aldair, o Félix Torres tá lembrando o Aldair. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Opinião do Sombra. Não foi. Mentiroso. Sombra no assunto. Então, nem hoje eu daria. Nem isso. Porque, eu concordo com você também com relação ao Félix Torres, o De Paulo. Inclusive, já usei o exemplo da babá pra ele em inúmeras oportunidades. Eu falei, o Félix Torres tá jogando bem, mano, mas é aquela babá que deixa cair criança. Mas cedo ou mais tarde vai fazer merda de novo. Mas, cara, hoje eu não daria uma cadeira cativa pro André Ramalho no time, porque o Félix Torres tá bem, cara. Nas partidas que ele fez esse ano, pelo menos esse ano, ele não tem comprometido. Então eu acho que um banco seria bom pro André Ramalho repensar e tentar melhorar. Porque quando o cara ganha aquele rótulo de tipo xerifão do time, o cara fica mais tranquilo. O cara fica numa vibe assim de tipo zona de conforto, enfim. Relaxa, eu colocaria de fato ali um Félix Torres, exato. Eu vou Félix Torres no lugar dele. Eu vou usar aqui uma frase de um filósofo aí contemporâneo. O meu nome, dê nome.
Assim, na verdade, eu ia usar uma, vou usar outra. Marcos Aurelius, do Império Romano. Marcos Aurélio Cunha. Marcos Aurelius disse, abre aspas, um dia: eu tento não me iludir, mas o Corinthians não deixa. Fecha aspas. Ele disse isso. Ô, mano, é muita opção no banco. Você tá falando tá com banco de Torres, André Ramalho, é Coronado, é Thales Magno. Se juntar todos que não dá nós meio. montamos esse ano, mano? O que é isso? E eu, mano, aproveitando, mano. Tá embaçado. Eu queria pedir pro Mano mandar uma mensagem pro Ademir e pro Pedrinho, pro Cadu, porque eles estão dependendo de vocês, né, mano? Nesse final de semana, né? Não, dependendo por quê? O que você pode falar, né, pra eles? Vocês têm ganhado a Portuguesa pra ajudar o Santos? Tem ganhado a Claro que Portuguesa. não, tem Quintino, mais pra você 3 ter uma rodadas. ideia, ô Tem mais 3 Danilão. rodadas. O Quintino acendeu uma vela pra mim. Eu falei, mas eu não jogo. Ele falou, mas vou acender pra todo mundo que torce pro Corinthians também. O Quintino, velho, tá parecendo a Basílica de Aparecida de tanta vela. não. Fiel, Coringão que já revela aí negociações para renovar o contrato do jovem que está em ascensão no Coringão, João Pedro Tchoca, jogador que foi emprestado aí para o Ceará, praticamente estava sendo deixado de lado no Coringão, mas Augusto Melo revela que não foi bem assim. Eles realmente emprestaram o jogador para que ele tenha bagagem, rodagem no futebol e voltasse um pouco mais maduro e mais trabalhado para poder vestir a camisa do Coringão, e já sabiam da qualidade do jogador. Então, por isso, eles já estão trabalhando para renovar o contrato de Tchoca, melhorar salário, melhorar a relação de multa para tanto negócio nacional quanto internacional, valorizar o jogador, porque a gente sabe que tanto o Bidon, que já é uma realidade, clubes como o Arsenal estão de olho no Bidon para já garantir o passe do jogador para a Inglaterra. O Tchoca a gente sabe que já está se destacando e vai faltar pouco aí para clubes grandes começarem a ficar de olho aí no nosso jogador. O menino que para mim já é titular absoluto da zaga do Coringão. A gente vê o André Ramalho, que ainda assim é um jogador que me agrada muito, mas falhando. A gente vê o Félix Torres demonstrando um futebol melhor nesse início de campeonato, mas ainda assim não passa confiança nenhuma. E para mim, assim que Gustavo Henrique voltar, para mim a zaga titular do Coringão, Ramalho, na minha opinião, deixa a sua aí nos comentários, Ramalho deveria pegar um pouquinho de banco ali para ver se dá um sacode, acorda para a vida. Seria Gustavo Henrique e Tchoca, a dupla zaga titular do Coringão. E aí a gente vê aí que o jogador tem 21 anos e, segundo o presidente Augusto Melo, o contrato do jogador é válido até 2026, até ano que vem, hein, Fiel? Então por isso eles já estão trabalhando aí para renovar esse contrato. E as palavras do Augusto Melo foi a seguinte: já sabíamos da qualidade dele quando o emprestamos, deixamos claro que era para ele ter rodagem, pegar bagagem, foi isso que aconteceu. E até o treinador falou que havia uma necessidade de trazer, a família Dias, de trazer um zagueiro pela esquerda, porque o Caetano não renovou. E o João está saindo muito bem, já estamos em conversas para renovação, ele já é uma realidade. São 3 jogos em seguida como titular, principalmente contra o Santos, fazendo uma excelente dupla, assim como temos o Kaká e o Gustavo Henrique, que terminou muito bem o brasileiro. Estamos muito bem servidos de zagueiro, meio-campo e ataque. Zagueiro nem tanto, né, Fê? Eu acho que principalmente ali na lateral, se o Palácios não engrenar de vez, é importante a gente reforçar. E também acho que trazer um zagueiro aí com uma de ponta mais firme, porque se André Ramalho continuar falhando, a gente tá enrolado, hein, Fiel? Mas Coringão tá indo bem, ele foi emprestado para o Ceará, o seu contrato é válido e voltou para o Coringão, e o seu contrato é válido até dia 31 de dezembro de 2026, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Esse é o contrato atual do Tchoca. Ele já soma 10 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 1 gol anotado com a camisa do Coringão. E aí, Fiel, vai fazer história no Corinthians? João Pedro Tchoca